Vamos? Vamos, gente. Ai, meu Deus, que isso? Primeira posição. Eu lembrei de uma marmota, não sei porquê. Uma marmota. Você viu uma marmota? Ah! Uma marmota não faz isso. Faz sim. Bota Tá. lá no YouTube. Aqui no YouTube, né? Ah, tá gravando. O grito da marmota. Vamos? Vamos. Oi, amores e amores. É assim? Tá. Adorei. Gente, Então, a gente vai falar... esse é o Rafa, vocês já sabem do Rafa, né? Já conhecem o Rafa. É. Se não conhece o Rafa, pelo amor, né, gente? É meu amorzinho. A gente vai entregar pra vocês 5 dicas para um relacionamento Saudável. Pois bem, gente. Então a gente vai falar todas as dicas que são coisas que a gente pratica no nosso relacionamento e a gente acha que pode ser muito benéfico pra vocês. A dica número 1, minha gente, é a solitude. É muito importante a gente saber ficar junto com a gente, você ser sua própria companhia. É interessante fazer uma diferenciação entre solitude e solidão. Solitude é você estar sozinho, mas preenchido de si. Solidão é o sentimento de estar sozinho e querendo estar com outras pessoas, ou seja, vazio de si. Então você pode estar em solitude no meio das outras pessoas ou estar em solitude sozinho no meio da floresta. Exatamente. É simplesmente você ter a capacidade de ficar sozinho sem depender de outra pessoa, sem se sentir sozinho, né? É você estar com você e feliz por isso. Ter prazer na sua própria companhia. Isso é genial e é muito importante. Antes de você querer ficar com qualquer outra pessoa, não só no relacionamento amoroso, mas também nos relacionamentos da nossa vida, você saber ficar bem com você, você se divertir com você, sentir prazer em estar com você. Exatamente. Isso aí. A dica número 2, gente, é o diálogo. É essencial num relacionamento saudável que haja muito diálogo, que tenha esse espaço de sinceridade e abertura com a outra pessoa. Muito importante. Essa abertura para dialogar é essencial para que você possa resolver as coisas que estão dentro de você, para que você não projete isso nessa relação. Ou seja, você não projete experiências passadas suas no relacionamento que você está tendo agora. E uma outra coisa que eu acho que é essencial falar assim é dialogar em vez de discutir. Sim, gente. Então, se a outra pessoa tende a uma discussão, quer brigar ou quer fazer esse tipo de coisa, não é isso. A discussão não vai levar a uma resolução do assunto. Vocês precisam dialogar, vocês precisam trocar. Vocês precisam sinceramente abrir o que estão dentro de você. E é muito importante. Se você está num relacionamento onde você não consegue fazer isso, você precisa dar um jeito nessa questão aí, porque se você não consegue colocar o que está dentro de você e conversar isso de maneira harmoniosa com outra pessoa, claro, vocês podem discordar, mas isso não quer dizer que vocês têm que deixar de conversar um com o outro. Nossa, exatamente. Porque é isso, a gente discorda porque muitas vezes a nossa personalidade é diferente, nossas opiniões, nossos gostos são diferentes, mas isso não impede que haja um diálogo saudável e que haja respeito e carinho, atenção com o que o outro está falando. Então é muito importante e principalmente é isso, né? Às vezes você está projetando coisas suas, traumas, experiências passadas, sentimentos que você guarda na outra pessoa. E às vezes você, por exemplo, tem medo da pessoa achar que você é isso ou aquilo, você tem medo de que haja algum movimento que te surpreenda. E é muito importante você abrir isso para outra pessoa e que a pessoa também esteja ali de acordo com você nessa escuta ativa, né? Nessa escuta atenciosa, que não haja julgamento, que haja parceria. Então, assim, uma proposta realmente de vocês resolverem isso juntos, com apoio e com carinho, né? Muito importante. Está disposto a ter esse diálogo, está disposto a construir isso, a construir esse espaço onde a gente possa abrir e trocar as coisas, sem o medo de ser acusado pelo outro, de ser apontado o dedo pelo outro por um motivo ou por outro. A terceira dica, gente, é crescer junto. É importantíssimo o crescimento junto. Então, gente, isso é extremamente interessante porque tem uma coisa que o Eckhart Tolle fala num dos livros dele, acho que no Poder do Agora. Ele fala que num relacionamento, ok, você pode até buscar, tipo, ser feliz, mas eu acho que o foco de um relacionamento é você crescer junto com outra pessoa, você se desenvolver junto com outra pessoa. Porque se você entrar num relacionamento pra apenas se sentir bem, é possível que esse relacionamento termine muito rapidamente, porque você vai passar por momentos de dificuldade, por momentos de discordância, enfim, vão
acontecer atribulações no meio do caminho. Mas é importante que você tenha coragem para continuar e não só isso, mas você tenha em mente que o objetivo do relacionamento, a base do relacionamento é o desenvolvimento das duas pessoas que estão nele. Exatamente, senão a partir do momento que para de ser só prazer, você mete o pé, sabe? E aí, na verdade, o que você quer com esse relacionamento? Você só quer 100% prazer? Porque o crescimento interior, o crescimento pessoal, ele não é só prazer o tempo todo. Então, o crescimento em conjunto, né, principalmente com uma outra pessoa, é muito mais desafiador em vários sentidos. Eu tenho muito mais montanhas pra subir junto, tem muito mais coisas pra... Porque são duas pessoas, né? Quando a gente tá nesse objetivo de ter uma vida junto, existem coisas que a gente precisa resolver junto e principalmente isso, essa decisão de crescer junto, independente de qualquer coisa, não buscar só o prazer, mas mesmo nos momentos complicados, tá ali um com o outro crescendo, sabe? O relacionamento, ele precisa crescer, senão a pessoa estagna, a dupla, sei lá quem for, quantas pessoas forem daquele relacionamento, precisam aceitar e acordarem crescer juntos, né? Porque senão a pessoa cresce, a outra estagna e aí isso causa um desequilíbrio e muito sofrimento para as duas partes. Então, assim, cada um crescendo no seu individual, mas também crescendo junto. O relacionamento cresce, né? E a dupla cresce, ou o trio, ou o quarteto, nunca se sabe. Mas essa questão é bem interessante porque eu acho que é fácil perceber em alguns relacionamentos, principalmente pessoas que são casadas há 10, 20, 30 anos, que uma parece que estagnou e a outra seguiu em frente. E isso é extremamente ruim, porque aquilo que existia antes de companheirismo, aquilo que existia antes de um poder apoiar o outro, não existe mais. Porque tem uma metáfora que eu utilizo bastante quando a gente está conversando, que é: dois pássaros podem voar juntos, mas um não tem como carregar o outro, senão os dois caem. Então é preciso que os dois se esforcem nos seus próprios caminhos. E aí entra até numa outra coisa que a gente conversa bastante, é interessante vocês terem ideais conjuntos, porque no processo de crescer junto, você está crescendo em direção ao quê? Claro, a gente está crescendo internamente, mas a gente tem que crescer externamente também. Existe a necessidade de um equilíbrio interno e externo. Então, quando você tem apenas ideais X e a outra pessoa tem apenas ideais Y, vocês não conseguem caminhar juntos em direção a essas coisas. Principalmente se essas coisas são coisas divergentes. Então, vocês precisam, mesmo tendo as coisas individuais, ter um objetivo do casal, das duas pessoas que estão no relacionamento. É, porque isso fortalece e faz elas caminharem realmente juntas. Senão é isso, cada um fica na sua vida e a vida do casal ali não existe. Os objetivos em comum precisam existir, gente, porque isso fortalece e alimenta o relacionamento. E quanto mais, conforme a gente for caminhando nessa trilha que é um relacionamento, né, junto, entre duas pessoas, né, enfim, quanto mais houver objetivos, melhor. Porque senão uma hora, ok, a gente conseguiu isso, e aí o crescimento interior e o crescimento exterior, como é que fica? É meio que uma armadilha, essa ideia de que uma hora você vai parar. Porque a gente quer construir mais, a gente quer aprender mais, a gente quer crescer mais. Então é interessante que os dois estejam dispostos a continuar caminhando, a continuar crescendo e principalmente a continuar crescendo junto. Afinal, apesar de sermos sim indivíduos, estamos num relacionamento, estamos juntos aqui. Decidimos caminhar juntos. Isso não quer dizer ficar de mão dada o tempo inteiro, mas isso quer dizer um apoiar o outro. Né? Sim. Agora, minha gente, a quarta dica é o acordo. O acordo... Tá batendo na sua cara? Mais ou menos. É muito importante que haja um acordo. Eu e Rafa, a gente fez isso lá no início do nosso relacionamento. A gente acordou, né, um com o outro. A gente combinou que toda vez que a gente visse que a outra pessoa estivesse agindo de forma inconsciente, de forma egóica, de forma a ter resistência, o outro ia alertar. E a outra pessoa que estivesse sendo alertada não ia ficar mais resistente ainda ou querendo arrumar encrenca, por exemplo. Você tá ali se colocando pra baixo ou tentando encontrar algum aspecto negativo de alguma coisa que aconteceu entre vocês dois. E aí você fica ali, né, com um chicotinho e a outra pessoa tá te avisando: olha, você está agindo egoicamente, você está resistindo, vamos analisar isso aqui. E aí, em vez de você, ok, vou analisar isso aqui, você ataca a pessoa, sabe? Tipo, o que você tá falando? Já vi várias vezes, tipo, vários amigos fazem isso. E eu acho que isso é bem destrutivo, porque você desvirtua toda a questão e você se sente tão ali atingida, sempre é tudo sobre você, que você sente no ego e ataca a pessoa. E aí sai o foco da resolução e vai pra o ego, novamente. Uma ideia que eu acho que resume isso é responder em vez de reagir. Se a outra pessoa tá no ego, você não entra no ego também, entendeu? Exatamente você isso. tem que responder pensando além Alguém disso. tem que estar de fora. Então, desenvolver a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Então, se a pessoa tá insegura, se a pessoa tá estressada, se a pessoa tá com raiva, entenda que ela está nesse momento, entenda que é uma emoção negativa e que essa emoção negativa passa. E que isso não é ela. Sim, que esse isso é um estado estado de inconsciência não é a pessoa. É muito importante a gente ver o que está por trás disso.
disso. Isso é muito importante, porque muitas vezes, se ela tá reagindo, é por causa de algum gatilho. Então tem algo nela que faz com que isso aconteça. Você tem que decidir entre ficar bem e estar certo. E uma outra coisa, não é legal ganhar um argumento quando você não está certo. Então não se preocupe em ganhar um argumento ou competir. Não faça uma competição entre você e o seu parceiro ou parceira. Isso é horrível, gente, pelo amor. Porque isso vai prejudicar bastante vocês dois. Isso vai entendeu? corroer tudo. Então é muito interessante a gente identificar esses momentos em que a outra pessoa está reagindo inconscientemente a alguma coisa e nós alertarmos, principalmente com bom humor e com muita empatia. Isso é uma coisa que a gente sempre faz, a gente brinca assim, né? Porque ajuda a pessoa a sair. O Rafa, por exemplo, ele gosta de fazer cosquinha. Quando eu tô resistindo, ele fala, vou fazer cosquinha. E isso é uma coisa que funciona muito. Sim. E é carinho, é atenção e também você tá alertando a outra pessoa. Então você não tá simplesmente deixando tudo como está e que se dane a pessoa. Não, você tá ali dando atenção e peraí, vamos resolver isso aí. O que tá acontecendo? Vou fazer cosquinha, hein? E isso é uma outra coisa também, ambas pessoas precisam estar dispostas a responder de maneira positiva nesse momento. Então no momento que uma das pessoas alerta, é óbvio, você não vai ficar alertando a pessoa o tempo inteiro de tudo, não é isso. Você tem que identificar de maneira certeira se isso está acontecendo e aí alertar a outra pessoa. E essa outra pessoa tem que ter se comprometido, assim como você, a nesse momento realmente se colocar do lado de fora dela mesma, se colocar como observadora ou observador e perceber se ela está realmente resistindo àquilo e se ela precisa mudar de estado. E aí, para mudar de estado, né, a gente utiliza uma técnica que a Débora já fez um vídeo sobre. Sim, é verdade. Que é a técnica do passarinho, gente, que é para você mudar o seu estado, você muda a sua fisiologia, você muda o seu estado emocional ali na hora. Então, procura aí para vocês fazerem essa técnica, porque é uma técnica de você hackear ali o momento que você se encontra. Então, a gente tem esse acordo. Quando eu tô muito resistente ou ele tá muito resistente, o outro fala, faz o passarinho. E assim, o outro não pode se negar a fazer o passarinho. Tem que fazer o passarinho. Assim, teve um dia que eu fiquei muito tempo não querendo fazer o passarinho, mas aí eu fiz o passarinho, porque essa pessoa aqui é uma pessoa muito maravilhosa e não sai dali enquanto eu não mudar o meu estado. Bati aqui duplo. Arrasa. Agora, a quinta dica para um relacionamento saudável, gente, é o comprometimento e a responsabilidade. Isso é uma coisa até complexa, porque as pessoas não tendem muito a falar sobre as responsabilidades que nós temos que assumir na nossa vida, tanto individual como de casal. No relacionamento que você decide se comprometer com a outra pessoa, você precisa necessariamente, quando você assume um comprometimento com uma outra pessoa, assumir certas responsabilidades. De certa forma, isso é algo como um sacrifício. Quando você escolhe um caminho, você sacrifica o outro caminho. Então, quando você escolhe ter uma vida com outra pessoa, você escolhe sacrificar certas coisas. Por exemplo, você não vai ficar sozinho a sua vida toda. Então, você sacrifica essa possibilidade para escolher essa possibilidade. E a gente está falando aqui dessa maneira de comprometimento e responsabilidade porque nós estamos decididos, nós dois aceitamos entrar nesse relacionamento. Nós dois nos comprometemos com isso que nós estamos tendo, com essa relação, com esse relacionamento que nós estamos construindo. Não é que um controla o outro e fala você não pode ou você não pode. Não é isso. É, na verdade, cada um de nós está disposto e disposta a fazer os sacrifícios necessários para construirmos isso que nós estamos aqui, né? Construindo. Até porque a dinâmica da nossa vida, ela se modifica. Então, a vida que a gente tem quando a gente tá solteira, digamos assim, ou solteiro, é diferente da vida que a gente tem quando a gente já tem um companheiro, uma companheira, e a gente tem esse compromisso, a gente assume esse comprometimento com a outra pessoa. É espontâneo, tudo muda, as coisas mudam. A forma que você interage no dia a dia quando você tá com uma pessoa que é sua parceira ou seu parceiro é diferente do que seria se ela fosse simplesmente a sua amiga ou seu amigo, ou se você estivesse totalmente solteira ou solteiro. Então essas coisas acontecem, não é tipo, não, acontece, sabe? É quase como uma estrutura. O relacionamento, ele vai se construindo ao longo do tempo. E a questão que acontece é, essa estrutura precisa ser atualizada. Porque no começo do relacionamento, vocês são duas pessoas, mas vocês se transformam. É aquilo que a gente falou sobre crescer junto, preferencialmente. Então, depois de 2 anos, vocês são pessoas diferentes. Nós somos pessoas muito diferentes do início do nosso relacionamento. E é importante explicitar que nós não vamos nos relacionar ou vamos ter um relacionamento sério de começo. A gente começou uma relação, mas eu acho que desde o começo a gente já tinha noção que aquilo não ia ser qualquer coisa. Não ia ser tipo aquela coisa adolescente de fiquei 2 meses depois e acabou. Era uma relação que estava se construindo de maneira muito forte, até porque a gente já se conhecia bem, a gente já tinha uma amizade muito forte.
E nós dois estávamos dispostos, nós dois queríamos algo sério, queríamos algo a longo prazo, porque chegou num momento que ambos não queríamos coisas superficiais, não queríamos nada nesse sentido. Tudo isso que a gente falou, todas essas dicas que a gente falou, são coisas que nós praticamos no nosso relacionamento. Então, o fato da gente poder ter isso tudo vem com o tempo. Não foi isso de começo. Não foi de começo, a gente tem que ter isso, isso e isso pra gente poder se relacionar. Não é isso. Não é assim, é crescimento. São as experiências que vão mostrando pra gente. Olha como isso aqui aconteceu, ó, isso aqui se deu de uma maneira, isso aqui se deu de outra. Então, o que você acha sobre isso? O que você acha sobre isso? Por isso que o diálogo é muito importante, porque a gente vai conversando. Tem coisas que não tem como o outro adivinhar. E às vezes você sente angústia dentro de você, mas que o outro não sabe que você tá sentindo. Então você precisa falar e vocês precisam conversar sobre isso. É muito importante, gente. E é isso. Quando você tem certeza que a pessoa que tá ali com você te escuta, ela tá disposta a te escutar, te respeitar, não tem limite sobre o que você vai falar, sabe? Porque não tem. Simplesmente não tem. Você pode falar tudo pra pessoa porque você confia nela. Você sabe quem ela é. E é simplesmente isso. Isso é maravilhoso. Isso é muito, muito maravilhoso. E essa estrutura, essa confiança, essa lealdade, essa disposição para estar aqui, mesmo quando a outra pessoa está resistindo absurdamente, ela vem com esse comprometimento. Ela vem com a responsabilidade que os dois assumem de estar juntos um do outro, sabe? Tem um bichinho nas minhas costas. Isso não costas. quer dizer que... Não tem não. É o seu cabelo. Isso não quer dizer que você tem que ficar numa relação abusiva. Isso não quer dizer que você tem que ficar num relacionamento e que você tem que aceitar tudo que a outra pessoa tá dizendo. Não, lembra? As duas pessoas têm que aceitar as regras. As duas pessoas têm que construir as regras juntas. São regras fazendo paralelo ao jogo, mas elas são, na verdade, comprometimentos entre as duas pessoas. E elas emergem naturalmente. E vocês podem, posteriormente, articular isso. E entendeu? o mais benéfico ainda, quando é uma estrutura que eleva o casal. Sim. Não simplesmente que eles ficam ali se deteriorando, uma autodestruição, simplesmente porque os dois estão no mesmo padrão. E mesmo que seja um padrão violento, a gente tá no mesmo padrão. Só que isso tá destruindo os dois. Sim. Não só destruindo ali a dupla, né, o casal, mas tá destruindo os indivíduos em si, né? Então é muito importante isso. Tá sendo benéfico isso aqui, tá sendo construtivo, a gente tá crescendo e é isso. Essas 5 dicas, elas estão relacionadas. Elas não foram tipo essa, depois essa, depois essa, depois essa. Elas emergiram do nosso relacionamento. Então, você pode começar a aplicar isso no seu relacionamento, mas você precisa conversar. É interessante que você assista esse vídeo junto com a outra pessoa. Porque isso. vocês podem identificar certas coisas que vocês já estão vivenciando e certas coisas que vocês podem começar a praticar. E outra coisa importante, esse é o nosso relacionamento. Com certeza o seu relacionamento é diferente. Mas se deu certo pra gente, existe a possibilidade de dar certo pra vocês. Exatamente isso. É isso que a gente faz, né? A gente compartilha as nossas experiências, as nossas ideias, aquilo que a gente acha que pode dar certo pra vocês, porque dá certo pra gente, ou já deu algum tempo, ou está dando, e compartilhar, cuidar, né? Exatamente. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de se inscrever neste canal e também de irem lá no canal do Rafa, conhecer tudo de maravilhoso que o Rafa fala e compartilha. E também de se inscrever no canal dele. Deixe seu joinha e também comente aqui alguma dica que você tem, alguma coisa que você acha que pode ser benéfico para as relações gerais. Gratidão por terem assistido, muitos beijos quentinhos e muita saúde para os relacionamentos de vocês. Não só como casal, mas também o relacionamento que você tem com a pessoa que você é, com você mesmo. Valeu? Beijão. Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? Então, gente, eu tô com fome. Agora sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um hambúrguer de grão de bico. De novo? De novo, 3 dias gente, comendo. 3 dias seguidos. Não façam isso em casa. Não é recomendado para menores. Nem para maiores. É bem gostoso. Não, a gente vai botar o grão de bico na saladinha assim que fica uma gostosura. Ó, experimenta aí na sua casa. Bota um alfacezinho, outras coisas que você gostar, tipo cenoura ralada e tal, cebola, passas e grão de bico, gente. Também cabe espaço para aquela azeitona deliciosa. Ai, e aí mistura tudo, um azeitinho com alho. Belezinha. Salsinha também, tá bom, gente? Agora a gente vai comer.